Olá, boa noite. Está começando mais um podcast Caruara aqui pela sua TV Caruara e Rádio Caruara. O pessoal que está aí acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo nosso Instagram. A gente só tem que agradecer a vocês e lembrando que o papo de hoje é papo sério, viu? Não é o programa de Giovanni não, mas o papo é sério. Estamos trabalhando por conta da água mineral Santa Joana, a preferida dos consumidores pernambucanos, pureza e qualidade, porque a vida vale ouro. Feira da Sulanca, setor Fundac, roupas em geral, importados, relógios, plásticos, lanchonetes, banheiros climatizados, toda sexta-feira às 4 horas da manhã. Agora, esta semana, a feira é na quinta-feira, dia 5. Então, não esqueça aí, anote na sua agenda, a Feira da Sulanca funciona esta semana por conta do feriado de 7 de setembro, será na quinta-feira, dia 5 de setembro. Então, anote na sua agenda, se você vem para a Feira da Sulanca, então aproveita aí e deixe esse lembrete no seu telefone, na sua agenda, para não esquecer do dia. A sexta-feira provavelmente será a Feira do Parque 18 de Maio, que é a feira livre que acontece todos os sábados e por conta do feriado, né, de 7 de setembro, também teve essa mudança no seu calendário. Beto Publicidades, carro de som, rádio ambiente, gravações, o fone WhatsApp é o 992 21 6962. Bia Personaliza, tudo em personalizados, WhatsApp 81 994 70 55 34. João Gomes Bai Petiscaria, com música ao vivo nos finais de semana e um ambiente familiar. E o Rei do Bolo de Rolo em Recife, o fone é o DDD 81 985 89 43 49. O podcast Caruara de hoje vai falar de um assunto muito importante e a gente está começando o setembro, então vamos falar hoje do Setembro Amarelo. Tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente esclarecer e as convidadas, os convidados, né, vão generalizar aí, é a Karine, ela é psicóloga também, a Aline também psicóloga e o professor Fábio, né? Fala ou não fala, mas o Fábio resolveu falar. Então, aí a gente começa já o programa de hoje, o podcast Caruara. O tema, como você já viu, lá no nosso card, na nossa divulgação, que é o Setembro Amarelo. Eu vou pedir logo o boa noite para as meninas. A Karine, boa noite, seja bem-vinda ao podcast Caruara. Olá, boa noite. Boa noite a vocês que estão na mesa, boa noite a quem está em casa. É um prazer, né, estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. Estamos iniciando o mês, dia 3 de setembro, e precisamos falar, por meio dessa campanha Setembro Amarelo, sobre saúde mental. Então, vai ser um prazer estar com vocês hoje. E a Aline? Line, né? Não é Ialine, não. É Line. Boa noite. Vem mais para cá. Chega mais perto. Boa noite, pessoal que está compondo a mesa. Boa noite, pessoal que está em casa. De fato, a gente está tratando de um assunto muito importante e, ao mesmo tempo, muito delicado. Verdade. Né? Então, a gente vai ter muita coisa para trazer, para compartilhar e para reforçar, né, para a população como é que se lida com um tema tão delicado como a prevenção do suicídio, né? Então, a gente vem com muito assunto legal, muita coisa também para agregar a esse assunto, que a gente às vezes pensa um assunto isolado, mas a gente está aqui com o professor também, né, para a gente poder compartilhar vários saberes acerca desse tema. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo também. Você já esteve aqui, mas não tinha participado ainda, a primeira vez participando do nosso podcast e também dos programas da TV Caruara. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todo mundo que está aqui presente, boa noite a quem está acompanhando a gente de casa. E eu vou trazer aqui também, né, junto com as psicólogas, eu vou trazer mais uma visão interna, né, mais voltada para os jovens, para os adolescentes. Para a escola, né? Para a escola, realmente isso, né, mas essa questão dessa prevenção e dessa saúde mental no ambiente escolar. É verdade. O Setembro Amarelo é uma campanha muito importante, né, e para conscientizar sobre a prevenção do suicídio. É fundamental a gente abordar um tema como esse para promover uma conversa aberta, né, e assim
informativa, né? Para que as pessoas que possam estar acompanhando a nossa programação ver realmente que nós estamos trazendo esse conteúdo que é de total importância, que a gente vê, parece que as pessoas deixam de falar, né, de sempre abordar esse tema, né, nos meios de comunicação. E como a gente sempre fala, é um tema que a gente deveria abordar o ano todo, né? Sim. Porque o problema, não é, isso acontece o ano todo, não só setembro, né? Mas aí, como o dia 10, não é o dia da prevenção, da conscientização do suicídio, então aí acontece, né, o Setembro Amarelo. Então, eles dedicaram todo o mês, né? Foi assim que foi feito. Mas eu vou fazer uma pergunta que pode servir para os três, né? Certo. Qual a importância do Setembro Amarelo? Quer iniciar? Quem começa? Eu inicio e... Vai, e as outras dá seguimento. A importância, sobretudo, é a conscientização e a quebra de estigmas, de tabus, que muita gente, por exemplo, no início, a campanha começou nacionalmente em 2015, Isso. E aí muita gente não se falava estimular ou algo do tipo. A gente precisa ter a consciência de que é justamente o oposto. Tem que ser falado de uma maneira muito responsável e de uma maneira que traga a ciência, traga números, né, para mostrar a gente que, por exemplo, agora há pouco eu estava olhando, mais ou menos, não vou dizer exatamente, não, mas mais de 50% dos suicídios poderiam ser evitados se houvessem diálogos, como ela trouxe, a importância do falar, né? Então, a gente precisa, sim, discutir, mas não discutir com eu acho que isso, eu acho que é aquilo, ou formas de fazer, que às vezes circula também, mas, sim, com um olhar preventivo do que é que a gente pode fazer para prevenir, quais são as ações, o que é que a gente pode perceber, e os meios de comunicação ajudando sempre a gente a abordar de uma forma responsável, sobretudo, né? Sobretudo, né, Carolina? E assim, quando a gente pensa sobre o Setembro Amarelo, a campanha propriamente dita é importante, né? Só para a gente contextualizar quem também está nos assistindo de uma maneira bem assim geral mesmo, mas a campanha, ela surgiu, né? Essa campanha, esse movimento, na verdade, surgiu a partir de uma movimentação de familiares e amigos de um jovem, isso fora do país, do Brasil, né, nos Estados Unidos, de um jovem que, no ano de 1994, morreu por suicídio por meio de um acidente automobilístico, onde ele provocou, e ele tinha um Mustang, e o Mustang era amarelo. Então, aqueles familiares e amigos, como meio de ajuda para aquelas outras pessoas da comunidade, disponibilizou um contato. E esse contato passou a ser muito acessado nessa solicitação de ajuda. Então, em 2002, a OMS reconhece esse movimento dessa comunidade, e apenas em 2015, como o Line falou, chega em solo brasileiro. Então, a campanha do Setembro Amarelo existe nesse foco da conscientização, do falar como uma possibilidade de cuidado. Mas, de fato, como você falou, Beto, no início, que precisa ser de janeiro a janeiro, né? Inclusive, existe um dado em que o professor Angeramin, é um nome um pouquinho difícil, mas ele é um psicólogo super renomado. Eu falo professor porque ele foi meu professor, mas ele trouxe um dos dados que ele pesquisou, em que os maiores índices de pessoas que morrem por suicídio acontecem normalmente no mês de dezembro, próximo ao Natal. E por que isso? Porque são datas muito significativas. Eu ia te perguntar agora mesmo, né? Por quê? Parece até que quando chega o final do ano, chega o mês de dezembro, as pessoas estão mais sensíveis, sim, né? Totalmente. Então, justamente por essa sensibilidade, a própria... O clima também, o próprio, né? Clima, que é muito algo familiar, algo que remete a muitas lembranças. Isso. Então, é quando o adoecimento ele realmente explode. Porque, normalmente, durante todo o ano, as pessoas estão habituadas e acostumadas a empurrar com a barriga, né? Então, esse ano,
esse mês de setembro vem como uma possibilidade de diálogo, inclusive não só no diálogo especificamente por profissionais da área de saúde mental, né, mas por toda uma comunidade. Igual como aqueles amigos e familiares daquele rapaz que morreu por suicídio fez toda uma movimentação de cuidado, as outras pessoas que cercam, as outras pessoas também devem estar dentro da campanha e também devem trabalhar. Você falou uma coisa bem importante, assim, por chegar ao final do ano. Sim. E a gente, eu mesmo quando era novo, estava na 4ª série, na 5ª série, tinha aquela preocupação do final de ano. E quando a gente fala desse assunto voltado para a escola, na área escolar, será que também, por chegar ao final de ano, os jovens também não temem uma nota vermelha, tem aquela preocupação, isso pode causar também um adoecimento propriamente dito também isso. pelo suicídio, né? É importante. Será que não tem essa influência também, né, com relação aos jovens? Eu vou passar para Fábio, mas já aí é importante que, de fato, que a gente, diante desse diálogo que a gente está construindo agora, que as pessoas vão percebendo que a gente vai falar muito sobre um adoecimento, de fato. Isso é. Porque não é algo que de uma hora para outra, de hoje para amanhã, alguém chega no ápice do sofrimento, né? De atentar contra a própria vida. É algo que vai sendo construído a partir de experiências que não estão sendo bem vivenciadas. Então, é, de fato, um adoecimento. Por isso que a gente foca tanto em saúde mental e em prevenção. Muitas vezes vivenciadas, mas não elaboradas corretamente. Ou seja, chega internamente como um problema que não se resolve, e aí a gente traz a psicoterapia como um meio, né, de evitar esse adoecimento de prevenção. Na escola, como é que é tratado, como é que é visto essa questão com os jovens? Em relação à escola, quando você trouxe realmente a questão das notas, isso vai muito também do nosso sistema educacional, que realmente ele classifica os alunos, né? Realmente ele numera os alunos, né, a questão das notas, não criticando, né, de certa forma, assim, a avaliação em si, mas é uma questão que perde a subjetividade. Muito o sistema realmente trata os alunos como números, então índice de desempenho, então vai ter isso, aquilo, mas a subjetividade do aluno, a integralidade de todo aquele ser, é muitas vezes descartada realmente, só para ver essa questão das notas, de índices, e inclusive também até a própria convivência na escola. Você acha que também não tem um pouco da própria família, né, de cobrar tanto do filho, né, do aluno, né? Não tem isso também, né, que vem de casa, né, essa questão de que tem que ter uma nota boa, tem que ser aprovado naquele ano. Então essa cobrança acaba, né, deixando aí a tristeza, e aí a pessoa acaba, né, não tem com quem conversar, não tem com quem falar, então acaba vindo essas coisas ruins na cabeça, esse adoecimento, né? Esse é um dos pontos oficiais dentro da campanha do Setembro Amarelo, que é a pressão, por exemplo, do vestibular, né? Isso, com certeza, porque não só a família, de modo geral também, os jovens eles estão tendo uma cultura muito imediatista. Então, eles não têm mais aquela paciência de entender o próprio tempo. Então, as coisas têm que acontecer de maneira acelerada. Eles querem resultados além do processo. Eles querem pular etapas do processo. Muito também por essa questão da família, muito questão da mídia também. Tudo isso influencia nesse processo de adoecimento. Realmente, a gente tem muitos jovens ansiosos, frustrados, né? Porque gera uma frustração quando a gente não consegue corresponder a algumas expectativas. E tudo isso, quando junta realmente, quando eu estava falando realmente ao ambiente escolar, a maioria dos jovens, hoje em dia, muitos deles passam mais tempo na escola do que na casa. Porque hoje a gente tem muitas escolas que já funcionam em tempo integral, né? Então, aí o aluno passa todo o dia, né, na escola, chega em casa à noite, já estão cansados e a gente não sabe, né, o que tem na mente de cada jovem. E por que é tão importante, né, a gente fazer essa junção,
realmente. Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre saúde mental, quando a gente fala sobre a conscientização do cuidado à prevenção ao suicídio, a gente fala muito de um local e de um lugar, muitas vezes do adulto, né? Às vezes a gente acaba esquecendo outros ciclos da vida. A infância, mas a infância, Karine, criança, sim, infelizmente, nós temos dados de que crianças também cometem atos de suicídio, pode ser a própria tentativa, o ato de se autolesionar. Então, compreender, mais uma vez, de que quando a gente fala sobre a prevenção ao suicídio, a gente não fala propriamente de uma possível morte, né? A gente também fala do adoecimento ao longo dessa vida. Então, a autolesão é um dos pontos, como Line falou aqui baixinho. Foi baixinho que eu ouvi. A autolesão, essa questão do isolamento, da autoestima da própria criança ou adolescente. E quando você fala na autoestima também, hoje existem as redes sociais, né? Uhum. Muitas fantasias, né? Muito boas e muito ruins. E muitos ruins, né? Principalmente para o adolescente, né? Porque tudo aquilo que se vê e que se mostra nas redes sociais não é aquela realidade, né? Na adolescência, faz parte da fase a comparação com os pares e verdade. A necessidade de pertencimento a um grupo, né? E na rede social fica uma comparação ainda mais injusta, que já é injusta essa comparação, mas fica ainda mais injusta porque tem acesso a realidades absolutamente diferentes e muitas vezes milimetricamente calculadas e construídas para serem mostradas daquele jeito. Isso. E o adolescente não vai ter, geralmente filtro, não tem, né? Esse filtro, essa noção, só quer aceitação, pertencimento de grupo, que é natural da fase, né? Mas dentro das redes sociais existe esse perigo enorme, assim, de baixar a autoestima, começando assim, tranquilo. Baixa a autoestima e vai se somando coisas que não sou capaz, já não sai mais de casa, não conversa com os pais dentro de casa. E esse isolamento já vai trazendo. Sim, por isso a importância, quando a gente vai falando, né, as coisas vão se ligando. Exato. A importância da família estar tão próxima também no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Por quê? Nós temos no nosso cérebro é dividido em partes. Então, vamos focar agora no córtex frontal, principalmente no córtex pré-frontal, que fica bem assim na parte da frente, como o próprio nome já diz, na nossa testa. E esse córtex frontal, ele é responsável por muito do nosso comportamento, da nossa tomada de decisão, que ele só vem ficar, de fato, amadurecido quando nós já estamos aí por volta de 25 anos, 26. Então, imaginem uma criança e um adolescente que estão aí muito, muito recentes, não tem nenhum tipo de maturidade, nem mesmo neurológica. A gente não fala apenas de uma maturidade, daquilo que foi ou não vivido. Não é só moral, né? Isso, a gente fala sobre algo biológico. E fatores biológicos, muitas vezes, estão sendo esquecidos dentro da própria campanha do Setembro Amarelo. Por quê? Porque quando a gente fala sobre a prevenção ao suicídio, não é só dizer procure terapia, converse com alguém e tudo está resolvido. Não é assim. Quando a gente entra dentro de uma prevenção, a gente precisa falar de muitos aspectos. Pontos familiares, sociais, morais, políticas públicas. Isso. Lembrando que não é sobre política partidária, tá? Não, políticas públicas. Mas políticas públicas, a gente precisa falar sobre qual é o biológico daquela pessoa e quais são as experiências que ela já teve e qual é o meio que ela está inserida. Por isso que é tão importante a gente também estar junto com instituições que ela está inserida, como, por exemplo, a escola. Né? Nesse contexto de escola, é muito comum existir muitas... Além da questão da comparação, que a gente já vem citando, mas existe muito um jogo realmente, né, normalmente entre os adolescentes e crianças, onde existe uma necessidade de estar sempre se provando, justamente para pertencer a algo. E se os professores
e os demais profissionais que estão dentro desse campo também não estiverem atentos, vão compreender aquilo como algo banal, não é isso, Fábio? Como você vem falando sobre essa questão, quais são os principais desafios enfrentados para a prevenção do suicídio no Brasil? Muitos. Muitos Eu mesmo. poderia começar citando políticas públicas, porque, por exemplo, a gente, psicólogo, você, enquanto professor também, enfim, vou falar enquanto psicóloga, tá? A gente não tem o suporte, as condições de trabalho e os meios necessários para que a gente possa fazer com efetividade o trabalho da gente de prevenção e promoção da saúde nas escolas, nos bairros, junto com a assistência social, num CRAS, num CREAS. Então, eu sempre vou por essa via, assim, de início, sabe? Porque parte do macro. Se o meio social no macro seja a vila que a pessoa mora, seja o bairro que a pessoa mora, seja a casa que a pessoa mora, a instituição de ensino que a pessoa frequenta, os professores que estão ali tendo a ciência ou não de que isso está acontecendo. Então, políticas públicas, se a gente tivesse muito mais investimento na saúde mental, nas políticas públicas, seria o melhor que a gente poderia ter de prevenção e promoção de saúde mental e, portanto, prevenção do suicídio também. Isso. E complementando, né, a fala de Line, quando a gente fala sobre a questão das dificuldades que a gente ainda tem referente à prevenção ao suicídio no Brasil, claro, reforço políticas públicas, que é algo que é muito claro e vivenciado. A gente fala desde algo municipal a algo estadual, a algo nacional, realmente. Porque quando a gente vai pensar, será que se eu precisasse hoje de um profissional de psicologia, de um profissional de psiquiatria, será que eu vou conseguir com facilidade? Será que eu vou conseguir dizer àquele meu colega que me procurou, vamos ali? Ali onde? Onde é que eu posso chegar? Tem lugares, mas talvez até aqueles mesmos lugares estão ali para revitimizar aquela pessoa. A gente hoje, no contexto de saúde mental, nós não temos mais, nós não temos mais o contexto de manicômios, né? É algo realmente que não faz parte da nossa realidade, graças a muita luta, da luta antimanicomial, reforma psiquiátrica, reforma da saúde pública, não temos mais um manicômio. Explicitamente. Isso. Mas qual é o problema? Os manicômios, eles não se fazem apenas de espaços, também se fazem nas falas das pessoas, na forma como as pessoas trabalham. E isso é um grande empecilho para a prevenção ao suicídio. Por quê? Porque se eu tenho uma fala que trata aquela dor como um problema que está instaurado, que não vai sair, que aquela pessoa é doida, que aquela pessoa precisava ficar trancada, ou que ela não tem mais jeito, aquela pessoa ela realmente se sente sem saída cada vez mais. Impregna o diagnóstico, né? Isso. Não vê mais a pessoa. Isso. Vê o problema. E ainda falando sobre políticas públicas, existe uma lei, eu estou com uma colinha aqui, mas o número da lei é 13.935, de 2019, onde garante a presença de psicólogos e assistentes sociais na rede. Nas escolas, era isso que eu ia perguntar agora, com relação, porque eu lembro que há tempos Estamos atrás... conectados. Há tempos atrás, a gente via que nas escolas tinha, tem que falar, a tua criança tem que conversar com a psicóloga lá da escola, a escola particular, a escola pública sempre tinha. Será que hoje essa realidade acontece também nos dias atuais? E aí, professor? Infelizmente, não. Já é um dos, né, Um dos pontos. dos pontos. Por muito tempo ainda vai demorar bastante para que isso seja uma realidade. Porque não se trata apenas da lei, de colocar um assistente social, de colocar um psicólogo, mas trata toda uma questão de um manejo que tem que ter desses profissionais e juntos também com a rede, porque eles não podem atuar de maneira separada.
Então, também tem toda a formação dos professores, dos outros profissionais da educação para realmente trabalhar em conjunto, fazer toda aquela equipe multidisciplinar. E que, para isso, a gente tem que articular e desarticular várias partes do sistema educacional até a gente realmente conseguir esse ambiente realmente harmônico, onde a gente vai conseguir trabalhar a questão da saúde mental de uma forma realmente decisiva, que realmente vai impactar na vida dos jovens. E hoje, como a gente falou, né, com o uso das redes sociais, que a gente vê muito, hoje era sim que se fazia necessário ter, né, um profissional como esse nas instituições de ensino. Inclusive, né? Essa lei também, ela foi promulgada em 2019, mas quais foram os empecilhos dela também? Falta de verba, por assim dizer. Como assim, Karine? Não tem verba para pagar os profissionais? Deveria ter verba. Mas aí não houve uma organização, como o Fábio fala. Não é apenas criar a lei. É fazer com que ela aconteça. Infelizmente, nós ainda estamos vivenciando muito essa onda de criação de leis sem uma devida atenção para elas e para o funcionamento delas. Só se cria a lei, né? Isso, só a criação da lei é bom, cara, é muito bom, porque a gente já tem algo que regulamenta e que eu posso cobrar. Mas, se não houver, de fato, mecanismos para que aquela lei faça realmente parte de uma realidade, fica complicado. E aí eu gostaria de trazer o papel da cidadania mesmo, da população geral, a respeito do que Karine trouxe. A Lei 8080/90 foi a que instituiu o SUS. Dentro do SUS, o SUAS, a questão da formação continuada também, né, para os profissionais. E a gente tem comissões que acontecem anualmente para chegar até sei lá, num CRAS. Vai ter tal reunião para tal comissão, falando bem genericamente. E ali, a participação popular é uma das bases do SUS, incluindo a educação dentro do SUS, né? E as pessoas também não têm, muitas vezes, conhecimento disso, de que pode ir lá e pode opinar, pode ir lá reivindicar, pode estar certo, está errado, está acontecendo, não está. E o que é que acaba acontecendo? Dentro do âmbito público, até onde eu pude vivenciar, a gente tem um psicólogo para dar conta de 5 instituições de ensino. E isso não é só com os alunos, né? Não dá só atenção aos alunos. A gente tem que dar atenção à escola, aos gestores, aos professores. Aos pais. São muito queixosos. Então, como é que a gente vai dar conta de tanta demanda, trazer essa cultura, fazer essa lei acontecer, né? E arraigar essa cultura se a gente não tem o mínimo de efetivo nem de condições. Oline, e assim, em algumas classes, né, a gente vê que falta muito profissionais em algumas áreas, mas para os psicólogos, a gente vê a psicologia aumentou muito, principalmente depois da pandemia, né? Então, hoje se tem profissionais, não é? Nunca faltou. Nunca faltou, né? Mas hoje a demanda, hoje tem mais, né? Acho que com a pandemia, quando a pandemia chegou, acredito que surgiu, né, essa presença do psicólogo, né? Surgiu muito. Trouxe maior visibilidade, mais na visibilidade verdade. também. Não pode-se dizer hoje que é a falta do profissional. A gente sabe que em algumas áreas se falta profissionais, mas na psicologia não se falta profissionais. A falta do investimento que Karine trouxe me fez lembrar um episódio quando eu estava na universidade ainda, numa cidade vizinha, uma cidade pequena, abriu-se concurso municipal, várias áreas. Para o psicólogo, a gente tinha R$900. Foi tão absurdo na época que o professor lá se mobilizou e conseguiu embargar. Mas hoje
pode não ser tão ínfimo assim o que eles colocam, mas também não é suficiente. E aí também atrair esses profissionais para trabalhar nas instituições. Como é que se faz? Fica difícil. Só uma pausazinha aqui para a gente falar de quem está nos acompanhando. Eu quero mandar um abraço para o Jorge Pires, está aí mandando as palminhas. Maria Val, mandando aí o nosso boa noite. E ela colocou aqui também: parabéns a todos que estão fazendo este momento acontecer. A PMPA Brasil. Muito importante esse tema que hoje é uma preocupação latente sobre os efeitos negativos das mídias sociais em crianças e adolescentes. Está faltando aqui algumas coisas porque fica aqui na frente e não dá para entender, mas aí fala das frustrações e angústias acima do normal. Aí parabéns aí pelo diálogo. A PMPA Brasil falou. A Josivane Alves: Fábio, excelente professor, um profissional muito competente e humano. Tá aí, Fábio, aí, ó. A Dani Santos: Karine sempre arrasando. Belo convite, né? Acho que é belo o contexto. É que não dá para ver aqui, porque tá no. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Belo conteúdo. Isso, agora deu para me ver. O Felipe Travassos: sempre importante a defesa pelo profissional da área. O Lucílio Domingos, de Santa Cruz: boa noite, Adalberto, boa noite a todos aí no estúdio da TV Caruara. Estamos assistindo o programa aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Muito bom o programa, um abraço a todos. A Adriana Gomes colocou boa noite, programa maravilhoso, e ela fez aqui: há uma falta de profissionais na saúde mental, principalmente nas escolas públicas. O acesso é limitado de escolher os alunos, o acesso é limitado de acolher os alunos e os pais nesse processo, à falta dos governos e prefeituras. É aquilo que a gente tinha acabado de falar, né? Alguém quer reforçar mais essa fala? É justamente, só realmente reforçando, como você disse, esse ponto, quando focando, né, nessa fala de Adriana, sobre essa questão da escola, eu achei interessante quando ela diz: falta de acolher os alunos e os pais. Por que os pais? Porque os pais ficam muito angustiados diante desse processo, principalmente em uma era de muitos diagnósticos: autismo, TDAH, TOD, descalculia, dislexia. Nós estamos vivendo uma era de muitos diagnósticos. Isso pode ser bom, isso pode talvez não ser tão bom assim. E são diagnósticos que a gente raramente se ouvia falar, se ouvia, né? Era algo muito raro, né? Era. De fato. E essa é a parte boa, porque a parte boa é que com a maior disseminação das informações, hoje nós conseguimos ver pessoas e famílias mais abertas a receberem, de fato, os diagnósticos. Mas a parte que precisa de uma maior atenção é porque esse mesmo movimento está sendo levado, talvez de uma forma um pouco irresponsável, por algumas pessoas. E eu falo por toda a comunidade. Não vou tirar a própria comunidade da psicologia e de outras áreas profissionais, porque a gente sabe que em todo canto, às vezes, a gente encontra alguém que leva como algo muito banal, mas também, principalmente, pela área da comunidade. Derrubei qualquer coisa. Tu é TDAH, vice. Aí começa a criar, realmente, enraizar aquilo, né? E aqueles sintomas que anteriormente não eram sintomas, passam a ser. E, às vezes, até no contexto da educação, muitas vezes, alguns professores também dentro dessa onda, eu refiro professor, mas qualquer outro profissional que esteja naquele lugar, muitas vezes, quando o aluno, o estudante, ele tem algum diagnóstico, passa a enxergá-lo pelo diagnóstico e não pela pessoa que ela é. Não é porque tem autismo, tem TDAH, que deixa de ser gente, que deixa de ser humano. Vão ter especificidades mais acentuadas,
mas não tira daquela pessoa a sua subjetividade, que foi o que Fábio falou a princípio. Antigamente, a gente falava em aluno-problema. Era um conceito que usava-se dentro da psicologia e, ainda bem, fomos evoluindo e vendo que não era só o aluno. Tem o quê? Tem professor, tem a escola, tem os colegas, tem a família, tem a comunidade. E essa patologização e, sobretudo, medicalização na infância traz muitas coisas a mais para frente, na adolescência ou na idade adulta. E aí eu trago isso muito junto dessa discussão da gente, de o que é, que foi a pergunta, né? O que é que a gente pode começar a fazer para prevenir suicídio. Levar muito a sério, com muita cautela, a questão do diagnóstico e a questão da patologização. Ver o problema, a doença, acima do que o que é a pessoa. A pessoa está com aqueles sintomas, ou tem aqueles sintomas, mas ela não se limita àquilo ali. E o que está acontecendo, como a Karine trouxe, é uma estagnação. Assim, é isso, é aquilo, dentro de caixinhas. Então, isso a pessoa nunca vai se capaz, a criança nunca vai se sentir capaz, por exemplo, de evoluir. Eu sou autista, eu sou TDAH, eu sou esquecida, eu sou isso, eu sou aquilo. E as possibilidades que ela tem de melhorar e desenvolver habilidades, ao menos para diminuir esse sofrimento com esses sintomas. Então, isso também pode ser um fator que gera um risco muito grande para o suicídio, para autolesões, enfim, para o desenvolvimento de algo mais grave e chegar até mesmo ao suicídio mesmo. Pegando essa deixa que ela fala sobre a questão dessa dinâmica excludente, em sala de aula é muito comum a gente ver isso, e a gente volta normalmente para as políticas públicas, para a questão da falta de formação docente especializada realmente nisso. Porque realmente aqueles alunos que vão ser atípicos ou que vão ter alguma deficiência visual ou auditiva, eles muitas vezes são escanteados, tanto por falta de formação do professor, né, de capacitação para lidar com aquela situação, quanto falta de recursos, realmente. Então, assim, é muito comum você ver, por exemplo, a turma toda está fazendo conteúdo avançado e aquele aluno atípico, aquele aluno que possui alguma deficiência, ele vai estar fazendo uma atividade dita como mais leve, de certa forma, mas ele precisa daquele conteúdo, ele precisa daquele conhecimento, porque ele precisa evoluir como todos os outros. É um direito dele. E isso muitas vezes é tirado. Lembrando agora, por causa disso, eu tenho um professor da minha formação, o nome dele é Tiago, ele é surdo. E isso me impacta muito hoje quando ele falava que era o seguinte: o professor chegava em sala de aula e não se referia a ele, porque ele era surdo, o professor não tinha formação, a única interação que ele tinha era com os intérpretes, os alunos também não interagiam com ele, e ele falou: olha, eu só vim ter interação social depois de, ele fala, depois de velho, já adulto, ele começou a ter uma interação social. Então, exclui aquela pessoa realmente de todas aquelas atividades, de todo aquele crescimento, e isso, com certeza, gera um adoecimento. Ótimo. Hoje a gente, quando a gente fala, né, pensa no suicídio, né, e a gente vê aí as campanhas, quais são os principais fatores de risco para o suicídio? Os principais fatores de risco que a gente pode pontuar, né, os fatores de risco, existe aí o que a gente já está aqui dialogando, possibilidades que muitas vezes são diminuídas, mas que, de fato, precisam ser observadas de uma forma mais delicada. Então, pessoas que estão em isolamento social maior, pessoas que perderam
pessoas próximas, seja morto por suicídio ou não, né, que estão em um luto, seja um luto que mesmo que seja prolongado, mas aí que ainda vivencia de uma forma não elaborada, um luto não elaborado. É interessante também doenças que, por exemplo, câncer, doenças degenerativas, que é muito dada aquele laudo final de morte, né? Eu falo um laudo social, realmente. Às vezes nem um laudo médico, mas um laudo social. Então, são pessoas que estão em um adoecimento mais acentuados, alguns tipos de transtornos possibilitam e fragilizam o ser humano, levando até mesmo à presença desse comportamento. Não vou estar citando tipos de transtornos, porque, e acredito que Eline concorda, é muito comum a gente ouvir, quem morreu por suicídio, diz logo. Às vezes diz não sabe nem o que é. Porque foi, né? Foi o que, gente? Depressão. Foi depressão. Foi não sei o quê. Sendo que outra pessoa que está em casa, quando lê aquela matéria, poxa, eu também tenho depressão. Né? Por isso que eu sinto isso. Então, acaba que vai gerando identificação, sabe? Um pertencimento que não é tão bacana. E acaba aí que a indicação é que não fique relatando, citando qual é o tipo de transtorno ou não, porque a gente não sabe. E dentro dessa ideia do motivo, ou dos motivos, né, a gente tem sempre que trazer à tona que, foi porque perdeu o dinheiro todinho. Foi porque, levou uma gaia. Levou uma gaia. Sabe? Aí mas acontece que não tem este motivo. Não tem. Tem um fator crítico ali, a gota d'água, num momento que a pessoa estava vulnerável encontrou meios foi lá e efetivou. Agora, nunca é uma causa só. O suicídio ele é multifatorial. Então, a gente sempre trabalha pensando nesse contexto geral, né? Então, por isso que é tão desafiador também falar sobre a prevenção ao suicídio e falar sobre meios de dar suporte às pessoas. Porque a gente fala, nós, né, somos seres humanos psicossocial, cultural e também espiritual. A gente precisa trabalhar em cima dessas 5 áreas. Não dá para a gente querer olhar para o ser humano apenas dentro de perspectivas e caixinhas muito fechadas. Inclusive, trazendo, né, dentro dessas especificações do ser humano e focando aí, como boa puxadora de sardinha da logoterapia que eu sou, essa dimensão espiritual. A logoterapia, para quem está em casa e aqui também, é uma abordagem da psicologia, qual eu atuo, de Viktor Frankl. E a gente fala muito sobre a questão da dimensão espiritual, a chamada dimensão noética, que para Frankl é uma dimensão que não adoece, é uma dimensão de fortalecimento para o ser humano, que muitas vezes é esquecida. E aqui não é uma dimensão de religiosidade. Se você tem a sua religião, que bom. Mas se você não tem, você também está incluso na dimensão espiritual. Inclusive ateus. Isso, inclusive ateus. A espiritualidade não é sobre Deus, não é sobre algo específico. É algo que forma quem nós somos, a nossa dimensão noética. A transcendência do ser humano, se reconhecer enquanto humano. Então, quando a gente fala sobre a prevenção ao suicídio, a gente precisa pensar também nessa pessoa, nessa transcendência. Então, Viktor Frankl vem trazendo muito essa importância de reconhecer essa dimensão espiritual como ponto de fortalecimento. Tem uma frase desse autor, Viktor Frankl, que não sou da abordagem, mas eu flerto com ele, não com a abordagem. Ele traz uma frase que me marcou muito na época que eu estava estudando, e eu acho que casa muito bem com esse diálogo da gente aqui, que é: quem tem pelo que viver suporta quase qualquer como. Então, se a gente tem vidas com sentido e
cada um dá o sentido à sua, não precisa ser um sentido geral para todos, né? Muito menos religioso. Não. O que tem sentido na sua vida e lhe move, você suporta muita coisa por aquela coisa ali. Então, isso ele escreveu, inclusive, eu não sei se foi depois, mas estava corroborando ali na época que ele estava num campo de concentração. Isso, ele foi um Frankl, né? Ele foi ele foi muita coisa, na verdade, mas ele, enquanto pessoa, ele esteve em um campo de concentração, né? Onde ali acontecia várias barbaridades. E no livro dele, Em Busca de Sentido, é um livro muito conhecido por a maioria da comunidade da psicologia. Ele fala muito sobre como encontrou sentido e enxergou as pessoas no sentido. Ele relata... não é um livro só para gente, sim, né? É Fica aí a indicação, é uma leitura maravilhosa. Maravilhosa, Em Busca de Sentido. Ele traz essa transcendência, confirma, na verdade, que ele já tinha escrito, né? Traz essa transcendência de uma maneira muito... assim, no campo de concentração, eu vi isso. E ele fala que o homem foi aquele que criou as câmaras de gás e é o mesmo homem que caminha para ela com uma oração nos lábios. Então, ele fala muito sobre como, mesmo condenado à morte, no caminho da câmara de gás, conseguiram tirar tudo dos judeus, mas não conseguiram tirar o que tinha de mais belo neles, que era a sua transcendência, a sua dimensão de espiritualidade. E complementando, né, aí essa ideia de Viktor Frankl e até puxando para a questão da prevenção ao suicídio, existe também uma frase dele que é maravilhosa, não vou saber falar na íntegra, mas ele diz que a vida ela não se torna insuportável no momento das adversidades. Ela se torna insuportável quando a gente não sabe reconhecer o nosso propósito e sentido. Muito bem. Eu vou só dar uma pausa aqui, vou mandar um abraço aí para o pessoal que está acompanhando a gente. A Maria Gorete, boa noite a todos, parabéns pelo debate. O Maurício Norma, boa noite a todos. Falem sobre a importância da psicologia para a classe trabalhadora. Também é importante que a gente não tocou no assunto ainda. Mas eu tinha aqui já na pauta aqui para falar exatamente sobre isso. É porque a gente fala muito, isso. Gente. O assunto é muito extenso, tem Sim. muita coisa, né, para se falar, para se debater ainda, discutir. A Yolanda Mercedes manda aí um abraço para minha nora Karine e meu filho Fábio. Olha aí, tá vendo? Tem gente aí assistindo, acompanhando aí. Um abraço também para... Ela colocou aqui parabéns... A Norma já falei, a Maria Gorete também já falei. Écio, vamos aí, é um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai continuar e vamos tocar no assunto do trabalho também, que é super importante. Já a gente volta já. Bom, estamos de volta aqui com mais um podcast Caruara aqui pela TV Caruara e Rádio Caruara. Estamos também em todas as nossas redes sociais. A gente teve aí um pequeno e rápido intervalo comercial. A Maria Gorete mandando boa noite a todos, parabéns. O Beto Moura dando aí uma boa noite e dando aí saúde mental importa, né? E deixa eu ver quem mais aqui. O Maurício Norma, ele foi quem falou sobre o trabalho, né? Falasse um pouco sobre a questão no trabalho. E aqui, quando a gente estava falando sobre, com relação às escolas, eu tinha colocado em mente aqui para a gente discutir, na verdade, como é que a prevenção, né, com as escolas e as empresas podem contribuir para a prevenção do suicídio, como programas de prevenção em escolas, em empresas, bem como a promoção de um ambiente de trabalho mais saudável, né? A gente falando isso como saúde mental. Em relação especificamente ao trabalho, sim, a gente pode até se remontar para a Revolução Industrial, né? E aí os papéis dos trabalhadores eram muito bem definidos, mesmo que com toda
carga horária e condições de trabalho precárias, mas era tudo muito bem definido, todo mundo sabia exatamente o que ia fazer ali, né? E a gente vem na modernização e vem também agregando funções. Tem esse fenômeno também, que você não exerce só uma função onde você está trabalhando. Por exemplo, o professor, certeza que ele não vai lá e só dá a aula dele, né? A Karine também, certeza que ela não vai acaba tendo sobrecargas, acolher, né? Exato. De funções. E as próprias empresas, sobretudo as maiores, seja indústria ou não, mas empresas maiores, que eu acho que foi aqui Maurício quis se referir, para elas são números ainda. Não chegou nelas a cultura, a urgência de prevenir, né? Elas lidam muito mais e muito mal com o que acontece depois do adoecimento. É porque, assim, a gente vê que muitas empresas, ao contratar o funcionário, aí não, você tem que conversar com a psicóloga, aí depois fazer um exame de saúde, sempre faz isso, mas só é aquilo ali e acabou. É só exame admissional, porque se você vê um colaborador, uma colaboradora que estiver em sofrimento psíquico, às vezes até para conseguir o afastamento é difícil. É verdade. Então, é necessário também ter esse movimento dentro das organizações de conscientização e dos próprios gestores, né? Principalmente dos próprios gestores, porque se os gestores não compreendem a necessidade de aplicar recursos para promover saúde mental ou mudar a cultura na empresa para que os funcionários tenham mais oportunidade de fomentar a saúde mental, se os gestores não têm essa compreensão, hoje em dia eu estou vendo um movimento muito maior dos gestores nesse sentido. Mas se eles não tiverem, a empresa não vai ter mudança de cultura, o empregado, o colaborador, né, que chamam, vão continuar dentro das mesmas condições, não vão ser levados em conta enquanto pessoas, serão absolutamente substituíveis. Adoeceu, se conseguiu ali um afastamento para se cuidar, ótimo, é uma das melhores coisas que podem acontecer. Mas se não, substitui. E aí a pessoa trabalha muito, passa muitas horas no trabalho. Boa parte da identidade, e isso eu falo embasado em estudos também, boa parte da identidade da gente está atrelada ao trabalho, está atrelada ao ofício da gente. Então, se a gente é tão substituível naquele ofício, a gente se traz para si. Eu sou uma pessoa inútil, eu sou uma pessoa que não serve ao mercado de trabalho, eu sou uma pessoa substituível, eu sou uma pessoa vazia. Não estou dizendo que isso sempre acontece, mas que não é raro isso acontecer, não. O Beto Moura colocou aqui, acredito que tratando como um fator multidisciplinar. É o ideal. O Andriele Andrade, parabéns ao programa por abordar sobre saúde mental. Escolheram profissionais incríveis para falar sobre o assunto. Então tá aí, parabéns, né? Obrigada. Olha esse falando, olha esse comemorando ali, ó. Tu tem pergunta? Tem, olha. Solta aí essa tua pergunta. Um funcionário, né, um colaborador com dificuldade mental, problema mental, pode trazer um problema maior para os outros funcionários também? Foi uma pergunta meio... Eu acho que veio de um chefe. Veio uma pergunta de um chefe. Eu acho que foi. Funcionário, né, com problemas, levar para outro, né? Mas é aquilo que a gente vinha falando, né? Não, se a imprensa divulga, né? Se a imprensa fala que aconteceu assim, dessa forma,
vai fazer com que o outro se identifique também e acaba tendo que passar pela mesma situação. Né? Foi interessante também sua pergunta. Eu brinquei, né, que vem de um chefe, mas é importante a gente estar nesses dois lugares. Ex-chefe, mas o chefe corre na veia. Mas aí essa área de trabalho, né, dentro da psicologia, é psicologia organizacional. É uma área que é voltada realmente a essas relações trabalhistas. E as relações trabalhistas, elas são muito verticalizadas, onde existe ali uma pessoa que comanda as demais. Mas aí a presença da psicologia nessas instituições normalmente tende a tentar trazer essa visão mais horizontal, onde as equipes elas se conversam. Então, se nós temos em um ambiente de trabalho um colaborador que pode estar tendo um contexto que traz problemas e conflitos para a equipe, é importante que... Lembra quando a gente falou agora há pouco? Quando a gente disse que a gente não pode olhar o sujeito no contexto da educação apenas pelo problema que ele traz? A gente também não pode olhar, dentro do contexto de trabalho, apenas o problema que aquela pessoa traz. É muito difícil, porque a gente está muito habituado, em relação de trabalho, a ser muito algo mais rápido, robotizado. Você foi contratado para isso, então faça, independente de qualquer coisa. Mas aí, se você quer, enquanto chefe, enquanto pessoa líder, ter sucesso da sua equipe, esteja atento ao que não é visível aos seus olhos. Se aquela pessoa é uma pessoa que não se encaixa na sua equipe e você já tentou de tudo, tudo bem, você está dentro do seu direito de manter ou não aquela pessoa, mas não faça daquela pessoa apenas um problema, porque muitas vezes aquele problema pode ser consequência de uma atitude, de um comportamento da empresa, que muitas vezes leva... Às vezes, nem sempre aquele colaborador vai adoecer numa forma de tristeza. Pode adoecer também por forma de raiva, de realmente de estar no limite. E, às vezes, de fato, só não está sabendo conciliar muito bem. Então, a gente também precisa, enquanto profissional, ter uma postura ética. Né? Então, cabe também ao líder analisar e observar isso. Eu fiquei na dúvida que tipo de problema ele quis trazer. Porque, por exemplo, é um problema de agressão física? É um problema de diminuir o ritmo dos colegas? E aí, Écio? Não, seria assim, uma dificuldade, vamos dizer, uma dificuldade pessoal, trazendo de fora, né? É o que Sim. Karine falou. Ali com os outros funcionários. E tem algum funcionário que traga para si também aquela situação que o outro está passando. Né? E aí prejudica toda uma equipe, né? De repente ele também fica constrangido, né? Por essa situação. Aí um psicólogo pode agir efetivamente para quem está precisando, e o clínico, né? E o organizacional vai dar conta de como está lidando com aquela pessoa naquela equipe, como inserir, se troca de equipe, se troca de cargo. Então, se o adoecimento ele é individual, é questão da pessoa, a pessoa precisa de ajuda psicológica. Se o outro também precisa de ajuda psicológica. E para gerir isso, um psicólogo organizacional. O Beto Moura colocou aqui, e o Fábio também no podcast, é verdade, o Fábio veio falar sobre, ele como professor, né, tá falando sobre, né, a escola, né, a questão, né, escolar. E a gente tinha comentado já agora há pouco, o Fábio teve aí as suas intervenções aí, e a gente teve uma fala super legal do Fábio e o Beto Moura falando ali. Já que a gente está falando e o Beto Moura está por ali, vamos falar um pouco, né, Karine, também para a gente quebrar um pouquinho o clima e depois a gente volta para o assunto de novo, é falar sobre o Setembro Amarelo, né? Isso o evento mesmo. Está aí, acontece no próximo dia 14. Dia Fala um pouco mais 14, sobre está aí. bem pertinho. Palmas porque está perto. Tá perto, Estamos tá aí na chegando. expectativa, na organização e realmente com muita alegria por saber que estamos construindo um evento muito bonito
Por que bonito? Porque tem muita gente junta. Tem muita gente junta para fazer uma coisa só acontecer. Então, o Setembro Amarelo, né, o segundo congresso de Setembro Amarelo, vai acontecer no SENAC. Sim, a gente tem um... a gente às vezes se atrapalha. Atrapalha. SESC, SENAC, mas vai acontecer no SENAC. Perto do shopping. Perto do shopping Caruaru. E a gente vai ser um dia todo, né? O dia todo vai haver mesas redondas, vai ter palestras, convidados maravilhosos, gente, maravilhosos. Acompanhem. Atrações culturais, música, vai estar recheada. Vai ser o dia inteiro. Né? Quem não e tiver tem surpresas também. Quem estiver lá. Quem não comprou ali, não conseguiu participar presencialmente, acompanhe por meio das redes sociais. Isso. Tem o Instagram do Ponto e Vírgula. Acompanhe também de Sinônimo de Cuidar. Então, acompanhem e se aproximem também. Porque, como comunidade, e eu não me refiro apenas à comunidade profissional, à comunidade também... esqueci a palavrinha. Mas, enfim, comunidade geral. Também pode estar se aproximando. Então, nesse Setembro Amarelo, nós focamos especificamente nas questões dos cuidados às mães atípicas. Então, muitas vezes, a gente fala muito, e a gente acabou de falar sobre o grande da questão dos diagnósticos, mas muitas vezes é esquecida sobre os cuidadores dessas pessoas. Como é que é o cuidador da pessoa que tem TEA de suporte 3? Como é a convivência da pessoa que está ali todos os dias cuidando de uma pessoa com deficiência? Então, pelo projeto Sinônimo de Cuidar, que é um projeto que é financiado pelo CIEDS, onde acontece uma vez no mês na Faculdade de Alfa, e a gente realiza encontros grupais e também dá o suporte psicológico se necessário. Os filhos também vêm até esse encontro, né, nesse grupo, e acaba que a gente trabalha ali nessa visão multidisciplinar, buscando realmente fortalecer, e as próprias mães se fortalecem entre si. Então, por meio desse Sinônimo de Cuidar, desse projeto Sinônimo de Cuidar, foi onde surgiu aí, né, essa ideia e esse fortalecimento do segundo Congresso Setembro Amarelo, a Flor da Pele. Quem nunca esteve à Flor da Pele? Então, é um tema aí, uma forma maravilhosa de representar o segundo Congresso Setembro Amarelo, que também está com patrocinadores e tem toda uma equipe por trás. E tem vários convidados, né? E convidados aí super importantes, palestrantes, não é? Então, mães atípicas, né? Mães atípicas também, o pessoal da faculdade, o pessoal... Está todo mundo engajado, né, pelo Setembro Amarelo. Esse segundo congresso é super importante. Nós estivemos fazendo a cobertura o ano passado, que aconteceu no Polo, não foi? Foi, no Polo. Aconteceu no Polo. 2 dias no Polo. 2 dias no Polo Caruaru. E foi muito bom o congresso, o primeiro. E esse segundo, com certeza, vai ser ótimo também. Ótimo também. E a gente trabalha muito na vertente nada por nós sem nós. Então, não é à toa que nós temos em nossa mesa palestrantes, mulheres, mães maravilhosas, que sabem qual é esse sentimento, a flor da pele. Verdade. Agora vamos voltar novamente para nossa pauta, né? Que não saiu da pauta, né? A gente continuou falando do Setembro Amarelo. 14 de setembro. 14 de setembro vem aí o segundo congresso, né? Setembro Amarelo. E aí você não pode perder, né? Essa oportunidade de estar conhecendo aí mais sobre o Setembro Amarelo. O que esperar, né, do papel da mídia hoje com relação ao suicídio, né, no Brasil, né? A gente tinha comentado há poucos, né, a questão da propagação da notícia de forma errada, não é? Mas o que é que a gente pode esperar mais da mídia, né, nesse contexto atual, né, com relação ao suicídio? Responsabilidade, verdade. Essa é a palavra certa. Tem um fenômeno, eu vou ler porque
Nem lembro, vou acertar. Fenômeno contágio. Efeito contágio. Efeito de Werther. Werther. É isso. Werther. Isso aí. Werther, é isso. Que é tipo... Meu esposo me ensinou que é Werther, não Werther. Eu falei errado também. Obrigada. Tem que, se for irresponsavelmente, pode acabar gerando esse efeito, que é o contágio de suicídio, em cima de suicídio, pessoa se suicidando assim, em massa. Querendo seguir o exemplo do que foi divulgado, e tudo aquilo ali acontece comigo, então o resultado que eu vou ter é aquele mesmo. E um desencadeia o outro. Exatamente. É necessariamente do Já suicídio. se teve um comentário de Karine que eu vi, não sei Sim, se foi sim. aqui ou se Esse foi em algum efeito. outro momento desse efeito, né, Karine? Explica mais um pouco sobre esse Certo. efeito. Deixa o Fábio iniciar, que ele Sim, sabe vai, explicar vai. bem direitinho. Ele é Explica maravilhoso essa na questão desse explicação. Isso a gente é uma parte histórica e literária, que não é minha área, eu vou logo dizer, então. Mas o que acontece? Isso aí entra na questão quando a gente ensina literatura no período romantista. E aí lá na Europa surgiu um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther. Goethe. E aí... Foi Werther e o autor foi Goethe, Isso. desculpa. E aí o que acontece? Nesse livro, contava a história do sofrimento realmente dele, assim, mas era de uma forma muito romantizada. Então, tipo, aquele amor platônico no qual ele não podia ter, que no caso era a mulher do amigo dele, e no final ele acabava, assim, por fim, tirando sua vida. E aí isso gerou uma onda na Europa, realmente, influenciou os jovens da época e tipo, romantizou essa questão do suicídio, para a gente ver também o impacto nos jovens. Os jovens, eles são muito antenados em influência, então realmente tem muito isso, principalmente os jovens. Normalmente, quem é mais maduro já tem suas influências formadas, já tem sua cabeça formada, a gente fala por assim. Verdade. Mas os jovens, eles realmente são esponjas, estão descobrindo que eles são, então estão muito atrás de influências. Então, eles estão pegando as experiências deles, somando o que eles já têm. E aí, isso criou uma onda de suicídios. Nessa época também era muito romantizado, tipo, a questão do alcoolismo, de fumar. Então, tipo, nessa época a gente também já não tinha muitos avanços da medicina, então já era uma expectativa de vida baixa na época. Tipo, assim, o pessoal morria na época de expectativa de vida era uns 30, 40 anos, já era tipo assim, você já finalizou sua vida já. Sim. Porque já viveu muito já. E realmente, inclusive, para você ver, virou uma calamidade pública, realmente. Tiveram que ser, de certa forma, censurado. Esse livro foi proibido em vários países por causa dessa influência. Isso acontece até hoje em dia, realmente, com a forma como é tratado o suicídio. O suicídio não é um ato de romantismo, mas é um ato de dor, realmente. É um ato quando a pessoa realmente não vê escapatória. Ela quer se livrar daquela dor. Então, tipo assim, ela quer se ajudar e não sabe como. Então, é um assunto extremamente delicado quando a gente fala de suicídio. Não é um tabu. A gente não pode mais vir com essa história de tabu, de realmente proibir. É um assunto necessário que deve ser falado, mas aí a forma como deve ser falado, a narrativa, é um manejo muito preciso, digo até cirúrgico realmente, especialmente por causa desse efeito Werther, realmente. E aí hoje a gente já se foram criados até leis, Isso, né? leis. Isso mesmo. Para não existir essa propagação, né? E focando especificamente na mídia, hoje nós temos uma grande movimento realmente sensacionalista. Isso, verdade. Eu preciso causar e eu preciso fazer com que eu tenha Preciso públicos. levar essa notícia primeiro do que A, Isso. do que B. De maneira E que mais tal se eu tirar uma É foto? verdade. Que tal se eu tirar uma foto? Mas e o sentimento daquela Nossa. família? Não tem problema não, tudo em nome de um like. Então, infelizmente, hoje a gente está vivenciando aí um movimento, uma massa de um desejo instagramável, sensacionalista de conseguir ter público. Eu não sei se é do ser humano, mas uma notícia boa, parece que as pessoas eles não querem ouvir nem ver. E não querem mesmo. Não é? Mas uma notícia ruim, uma coisa ruim, as pessoas correm léguas para ver, para chegar, para conhecer, para olhar. Até internamente, né? Às vezes, Isso, muitas vezes, a gente, se não se observar, não fizer a terapia direitinho, Verdade. a gente vai acabar
elencando os sentimentos ruins como maiores do que os que bons, é bom. mesmo que É em verdade. quantidade não equivalha, né? É verdade. Isso. Isso sempre E ele acontece. E por meio... Desculpa. Pode falar. Pode continuar. Eu só vou pegar o gancho Com do certeza. tabu que ele trouxe, que eu falei da responsabilização, e ele trouxe a questão do tabu. Precisa ser quebrada essa questão de não pode falar, ao mesmo tempo que precisa ser quebrada essa questão do estigma, do que é, do que não é, é isso, não é aquilo, não, feito a gente conversou agora há pouco, não é uma causa. Fazer essa construção de conhecimento. E de psicoeducação. Sobretudo, psicoeducação. Aí eu entro na questão da mídia geral, não necessariamente as redes sociais. Se as pessoas que trabalham com a mídia sabem o poder e a importância que tem a informação, então é dever dessas pessoas irem atrás, estudar o que é isso, como é que pode ser levado, quais palavras, como é essa responsabilização, e não faltam instituições para isso, não faltam livros para isso. Por exemplo, a gente conversando contigo aqui, muito bem inteirado do assunto, muito bem alinhado, né? Procura saber. Isso aí é o que a mídia pode fazer, o que a gente está fazendo aqui agora, com muita responsabilidade. Mas, se chega com sensacionalismo ou tratando como besteira, aí é um desserviço enorme para a população geral. E assim, né? Se a gente for pensar... Então, o que é que vocês estão dizendo que tem que ser restrito? Um caso de, tipo, na mídia, existe uma restrição total? Não. Vamos pensar naquilo que pode. Existe, de fato, uma lei, eu não recordo se o ano que ela foi instituída foi por volta de 2019 e houve uma atualização em 2023. Se vocês tiverem curiosidade, podem estar pesquisando. Está pesquisando. Isso. Mas é uma lei que regulamenta essa questão da mídia. Então, o que é que eu posso, enquanto mídia? Primeiro, você não deve divulgar fotos, divulgar possíveis causas, ou a causa mesmo que você saiba, foi isso, foi aquilo. Não se cabe divulgar, não se cabe divulgar a identidade da pessoa, não se cabe... Até porque em outros tipos de mortes, existe todo um tipo de atenção, né? O correto é que não seja divulgado. E que também não fique gerando ali possíveis fatores. Dizem que é por causa disso, por causa daquilo. Isso. Né? Então, o que é que eu posso? Se, por exemplo, existiu um caso de morte por suicídio que gerou uma movimentação da cidade, que você sabe que é interessante falar, use esse espaço para vir a conscientização, não para reforçar o sensacionalismo. Você pode falar desde que você fale sobre prevenção, não fale no sentido de reforçar. Porque o efeito Werther, o efeito contágio, como também pode ser chamado, ele acontece. E não é porque você falou, é porque possivelmente você falou de uma forma romantizada, ou de uma forma irresponsável, ou mesmo de uma forma onde traz para aquele outro uma identificação. Para um público mais vulnerável. Vulnerável, isso, né? Claro. Não é todos que vão estar nesse lugar. Você falou agora das formas, né, dos fatores de prevenção, e, impressionantemente ou não, o assédio é um deles. Por quê? Não me impressionei muito, não, mas eu achei interessante, né, porque é calado. Geralmente, né? O assédio, geralmente a gente passa o quê? Mais calada, quando não é uma coisa tão que extrapola, né? Sei lá, tá numa balada, passou a mãozinha, a gente acha ruim, mas deixa pra lá para não gerar briga. E tem mulheres que passam constantemente, e aí também das mais variadas formas, incluindo o ambiente doméstico, a violência doméstica, que é um dos fatores que a gente pode trazer como
conscientização para a prevenção do suicídio. Isso. A importunação sexual e as diversas formas de violência prevista, sobretudo, na Lei Maria da Penha contra a mulher, né? Só relembrando aqui também para quem está em casa, as 5 leis previstas na Lei Maria, as 5 formas de violência, previstas na lei são: 1, violência física, o bater. Se eu pego essa caneca e jogo contra você, eu também estou cometendo violência física. Violência sexual. Então, eu proíbo você de tomar seu anticoncepcional, eu lhe obrigo a praticar algum aborto. O estupro propriamente dito, importunação sexual, obrigar a ver um vídeo, fazer certa posição. A violência moral. Você é uma rapariga, você é puta, você é isso, você é aquilo. Sai falando de você nos cantos, começa a ligar para o seu trabalho para falar de você, fala mal de você para os familiares. Isso é uma violência moral. A violência patrimonial. Rasga sua roupa, queima seus objetos, pega seu documento e esconde. Seu Bolsa Família não está na sua posse, está na posse dele. Se você pedir, ele não dá. Ele ou ela. E, por fim, nós temos também a violência psicológica, que estudos, inclusive em artigos que já foi também de minha autoria, estive percebendo cientificamente esse lugar da violência psicológica que perpassa sobre todas as violências. A violência psicológica ela é muito marcada principalmente por uma agressão à autoestima da mulher. Então, aquela mulher ela se enxerga como inferior o tempo todo, além de fazer com que ela questione a sua própria sanidade mental. E é onde a gente entra nessa questão do adoecimento que pode levar a um caso de suicídio. Porque se ela não enxerga sentido e ela não se enxerga enquanto pessoa, ela dificilmente vai aí encontrar forças, sozinha, particularmente. Só uma atualização aí, eu acredito que a lei é a de 13.819, que foi em 26 de abril de 2019. Da mídia. A lei da imprensa, né? Que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio a ser implementada pela União. Isso, e nós tivemos uma atualização agora em 2023. E 2023 teve outra atualização. Isso mesmo. Obrigada. Vamos, já está chegando já ao final do programa de hoje. A gente conversa muito. Mas ainda a gente não falou nem a metade da pauta que a gente literalmente, viu, gente? Eu não marquei nem a metade das folhas que eu tinha aqui do que a gente tinha proposto aqui. Mas veja, vamos só tentar relembrar um pouquinho. Vamos lá. Onde a gente pode encontrar, eu não posso dizer assim, um socorro, mas onde a gente pode encontrar. Ótimo. A gente está precisando. Para onde eu vou? Para onde eu vou? O que eu devo procurar? Excelente pergunta. Centro de Valorização da Vida, né? Nós temos o Centro de Valorização à Vida, o contato 188. O Centro de Valorização à Vida, ele é, como o próprio nome diz, um centro que, inclusive, auxiliou e esteve aí nessa implementação da campanha Setembro Amarelo no Brasil, né? Tivemos o Centro de Valorização à Vida. E quando você liga 188, qualquer horário, pode ligar qualquer horário, a ligação gratuita. Também. Você pode. 24 horas por redes sociais, né? Rede social também, por meio da internet. Então, você pode estar aí entrando em contato e tendo esse apoio, né, um apoio profissional, não necessariamente de profissionais de psicologia, mas profissionais que estão habituados a realizar uma escuta qualificada naquele contexto. E que identifique, né? Isso, e que auxilie. Isso, né? Mesmo. Além disso, trazendo aí para um lugar presencial, você pode buscar a unidade básica de saúde, que mesmo que não tenha um profissional de psicologia, mas os outros profissionais podem e devem estarem habituados a realizar os encaminhamentos. O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que mesmo que atualmente a gente esteja passando aí, tem muitas brincadeiras que o CAPS, quem vai que o CAPS é louco, não sei o quê, mas aí é um lugar de cuidado. Ninguém fica preso no CAPS. Ninguém fica preso no CAPS. Ótimo. O CAPS não está fora desse lugar de prisão, porque justamente entra no lugar desse lugar de cuidado que a luta antimanicomial estabelece.
Então, Não é um lugar asilar, né? Isso. Separar. É para agregar a sociedade. ótimo. Então, o CAPS também pode ser esse lugar. Ou se você, né, tiver alguém de sua confiança, um amigo, um familiar, se você for adolescente, buscar os pais, buscar esse contato e também possa estar buscando profissionais. Dependendo da sua condição financeira, que a gente não pode desconsiderar que, infelizmente, né, eu sou psicóloga, mas eu reconheço que muitas vezes a psicologia ela é muito elitista. É uma psicologia que nem sempre possibilita o acesso para toda a população. Até mesmo por questão de nosso trabalho, que às vezes a gente depende também daquilo. Então, é todo manejo, mas daí, né? Se você tem condição de buscar uma psicoterapia individual, busque. Se você percebe que nesse momento não é da sua realidade, busque também os meios, né, de equipamentos sociais. E se você for uma mulher, como a gente relatou, né, que também esteja passando por uma situação de violência, também pode estar buscando o centro de referência à mulher. E as mulheres também podem estar buscando Secretaria da Mulher e que também pode estar recebendo o apoio psicológico, independente de estar ou não passando por uma situação de violência. E como a gente está falando de adolescentes e crianças, respirei, também pode estar usando aí a escola como um meio, né, excelente de suporte. E nada mais hoje do que os professores para identificar, né, possíveis, né? Porque hoje a maioria das escolas já funciona o dia todo, né? Que é o tempo integral. Então, passa mais tempo com a criança, passa mais tempo com o jovem, né? Isso, com certeza. E vale novamente essa atenção do docente, né, dos professores, em relação aos alunos, de verificar, como eu disse, os alunos passam, às vezes, muito mais tempo com a gente. A gente, como professor, também passa muito mais tempo com eles, então acaba criando esse vínculo. Até um vínculo realmente de confiança. Então, a gente pode realmente ajudar, logicamente também, que eu não vou generalizar, porque há casos realmente que a gente tem essa dificuldade. Por falta de formação do professor, sobrecarga, a gente sabe que também o professor ele anda muito sobrecarregado, então às vezes a gente não consegue dar conta nem das demandas pedagógicas. Mas sim, realmente o professor pode atuar assim nesse papel fundamental, de direcionar e de às vezes ser ponte para a família. Muitas vezes a família, o aluno, quando ele chega em casa, já se tranca dentro do quarto. Então, ninguém consegue entender como é que está passando, o que é que está passando na cabeça dele. Mas o professor ele consegue ver as interações sociais, se ele é excluído da turma, né, se estão fazendo bullying com ele, né, que entra a questão do bullying novamente. Se ele tem interações sociais, se ele demonstra interesse social, porque nós somos seres sociais. Aquele aluno que não demonstra um interesse social, alguma coisa está errada, entendeu? Então, é uma coisa que a gente pode ter atenção. Até o desempenho escolar também, a forma como a gente fala muito em questão de o que você vai ser quando crescer. Então, é como se fosse uma cobrança, né, para o jovem, né? E também essa questão, porque fala muito quando a gente fala realmente de perspectiva, dessa dimensão espiritual, dessa perspectiva, do sentido. Aquele aluno que não tem um sentido, que não, tipo, tá tudo bem você não saber o que você quer ser, mas aquele aluno que realmente tipo, não quer, ele não vê sentido naquilo, então já é algum outro gatilho que a gente consegue identificar, assim... Um desencadeador, né? Isso, um desencadeador, a gente consegue identificar alguma coisa para ficar assim, alerta, com aquela pulguinha atrás da orelha, a gente consegue ser um pouquinho mais atento, entendeu? Em relação a isso. E lógico a gente procurar, né? Lógico, ter toda essa rede pedagógica, direção, né? Também tem essa dificuldade, não vou mentir, dessa multidisciplinaridade realmente, até na atuação da escola mesmo. Às vezes os professores não conversam entre si, então também isso muda bastante, tipo, olha, como é que aquele aluno está se comportando na tua aula? Ele interage, porque, tipo, tem que ter aquela troca, com a gestão. Os pais têm que estar mais presentes. Eu comparo a situação que ele falou agora com a situação quando a gente está em casa. Se você está almoçando ou está junto da família, mas cada um está com o celular. De repente quer dar um oi, ainda dá um oi no celular, no WhatsApp, manda para a pessoa, para a família que está do lado. Eu queria trazer onde não
buscar? A pergunta foi onde buscar, Onde né? buscar e onde não onde buscar. não buscar. Muita gente começa Setembro Amarelo, desde do dia 27 de agosto, que é o dia do psicólogo, até o Setembro Amarelo, tem uma história de: vou abrir meu chat particular para quem quiser conversar. Coraçãozinho amarelo, girassóis. Muita gente faz isso. É sério, muita gente faz isso, muita. Só que a pessoa, muitas vezes, a maioria das vezes, não tem o mínimo preparo para isso. Pode estar sofrendo também, vão acabar compartilhando o sofrimento, e aí sim entra o perigo, certo? Aí vira uma sopa. Verdade. Olha, não reconhece mais nada. Não, acaba com isso de abrir a DM para conversar comigo. O número do CVV tem pessoas treinadas, capacitadas para você ir lá e conversar. Todas as portas também que Karine trouxe agora, muito perto de você. Se for menor de idade, ainda consegue, liga para o CVV, vai no online. Agora, olha, eu vim aqui morrendo de gosto. Não saia tirando dúvida por qualquer um por aí, né? Eu vim aqui com gosto de dizer isso. Minha gente, Mas diz. parem com isso, pelo amor de Deus, porque é tal qual alguém da comunicação desinformada, é um desserviço também. Você pode estar contribuindo para uma piora, para um adoecimento e até para o gatilho do suicídio que a pessoa não está Você tendo falou ainda. isso aí também, e a gente não pode, eu sem nenhuma experiência, percebo que ele está passando por uma dificuldade, um problema desse, eu ainda querer orientar ele e acabar orientado de forma errada. E quando a gente fala, né, sobre peça ajuda, e também... Não é qualquer um também. E assim, e ser ajuda não é necessariamente, eu preciso ter uma formação, então, não necessariamente. Ser ajuda, especificamente, é ser ouvido. Você ouvir, não queira ser o salvador daquela pessoa. É verdade. Se, por exemplo... Eu tinha feito essa leitura hoje e exatamente alguém chega até Beto, né? Beto, que não tem uma formação da área de saúde mental. Beto vai dizer, eita, para de falar que eu não sou psicóloga, eu não sou nada, sai pra lá. Não, escuta. Não é isso, escuta. Ouvir é uma forma maravilhosa, é uma forma linda de você ser humano. Às vezes aquela pessoa precisa ser ouvida. Ser ouvida, Eu diria gente. mais, escutar, né? O ouvir, a gente atrela muito a função auditiva. Passa por Mas aqui, escutar atentamente o que ele está e com humildade para não colocar as suas questões nas questões da outra pessoa. Verdade. Sem julgamento. Sem julgamento. Escuta sem julgamento e direciona. Direciona, olha, eu posso ir com você até um lugar que pode te ajudar. Ajuda. Eu posso... A ajuda necessária. Isso. Eu posso, de alguma forma, conversar junto com alguém que pode te ajudar. Eu posso conversar com tua família. Eu posso ser teu apoio, mas eu não posso te salvar. E que bom que a gente não pode salvar as pessoas. Imagina que bom. O peso. Imagina que louco seria um ao outro tentando se salvar o tempo todo. Que bom, minha gente. Então, ser apoio e ser ouvido já é maravilhoso. Posso trazer outra pauta nesse sentido? Vai ser rápido. Olha como na conversa. Beto não vai chamar a gente mais não. Vamos ser cancelados aqui. Você vai ser cancelada, né? Não me cancela. É porque a gente lida o ano inteiro, a gente, psicólogo, lida o ano inteiro há muitos anos, desde 2017, pelo menos, vou botar por cima, parece que tem um de 2014 também, por condições mínimas, e aí trazendo também a questão do trabalho, por condições mínimas e condições necessárias para a efetivação de um bom trabalho. Como a gente conversou, que a falta de políticas públicas, até na empresa também. Sim. Quer ajudar, no lugar de abrir a DM, vá cobrar no parlamento para que a nossa PL de 30 horas e piso salarial seja aprovada. Que aí a gente vai conseguir trabalhar, com certeza, de uma maneira muito melhor. Muito melhor, verdade. Como o programa está chegando ao final, quero agradecer realmente a todas as pessoas que estiveram conosco aqui pelo nosso canal no YouTube. Quero agradecer realmente
pelas perguntas que alguns fizeram aqui, pelo agradecimento, né, por tudo. Quero agradecer ao pessoal que esteve conosco nas demais redes sociais, como o Instagram, como o Facebook, que a gente não fica sempre ligado com elas, mas a gente fica mais atento ao canal no YouTube. E para o pessoal que estava lá conosco pela rádio, pelo nosso site, tvcaruara.com.br ou radiocaruara.com.br. A gente só tem que agradecer realmente, agradecer a todos que estiveram por aqui participando e agradecer também a nossa Line, né? Line, né? A Karine. Samanta, né? A Samanta. E também agradecer ao nosso professor Fábio aqui que estiveram conosco. E lembrando, gente, que vocês não vão cansar, não pense que isso vai ser cansativo para você. A Karine está hoje aqui, mas amanhã também ela vai estar de volta. Assistam, né? 8 horas. Às 8 da noite. Com a maravilhosa Carol Brasil, lindíssima. A Karine vai estar amanhã com Carol Brasil, aqui na TV Caruara, novamente dando novas explicações, né? Porque tem um pouco de tudo, né? Nunca falta pauta. A gente vê que a pauta aqui nem chegou à metade do que a gente estava programado aqui. Tinha muitas questões ainda para a gente discutir, mas a gente já faz um convite, né, Karine? Isso. Aí eu já te deixo nas considerações finais de fazer o convite, convidar o pessoal para vir para o Setembro Amarelo, o segundo congresso. E o Beto falou que, como você tinha feito a correção, que o ano passado foram 2 dias, né? Isso. Esse ano só será um dia inteiro, isso, será um dia inteiro. E aí você pode aproveitar para finalizar. Oh. Mas realmente, acima de tudo, é agradecer, né, por essa experiência, que é sempre maravilhoso estar compartilhando de saberes com pessoas tão maravilhosas também. E a gente percebe que quanto mais a gente fala, mais assunto a gente tem. Isso é muito importante, porque mostra que a gente está trazendo uma visão para o Setembro Amarelo muito maior e muito mais macro. Então, realmente, apenas agradecer, reforçar o convite para quem comprou seu ingresso, né? Porque os ingressos acabaram, vocês não cuidaram. Quem não foi, vai só poder acompanhar nas redes sociais. Isso, então, se atentem para o próximo ano, que a gente vai... Se anteciparem, né? Se antecipem, estejam conosco e a gente vai estar no dia 14 de setembro no Senac. Eu ia falar Sesc. No Senac. Ali em frente ao Caruaru Shopping. Isso, em frente ao Caruaru Shopping, com o 2º Congresso Setembro Amarelo, com uma visão maravilhosa e super atenciosa para as mães atípicas, a flor da pele. Pensem um pouquinho sobre esse tema, reflitam na casinha de vocês. O que quais são esses sentimentos à flor da pele. E, além disso, né, amanhã, às 8 horas da noite, com Carol. Carol Brasil. E, para concluir, de fato, eu gostaria de só deixar aí um pensamento mesmo, para que vocês possam refletir em casa, como uma possibilidade também de cuidado, né, para finalizar. Existe uma dinâmica que eu gosto sempre de aplicar e de conversar sobre ela, que é sobre a questão do tempo. Muitas vezes a gente usa o tempo como nosso inimigo, né? Então a gente está sempre correndo contra ele, a gente está sempre querendo ir além. Só que o tempo ele pode e é nosso amigo também. Então existe uma dinâmica que é que a gente pense sobre horas, meses, dias, anos, meses e anos, quase não sai. Como assim? Não entendi. Pensem aí na casa de vocês, em uma situação que vocês estão passando agora. Pode ser uma adversidade, uma dificuldade, um problema que vocês estão passando agora. E vamos pensar qual é o peso e qual é o significado desse problema que você pensou daqui a 5 horas. Talvez não mudou tanta coisa, né? E daqui a 5 dias? E daqui a 5 meses? E daqui a 5 anos? Qual é o peso disso nessa transitoriedade do tempo? Caso vocês consigam, vocês vão até pensar em algumas coisas, que daqui mas 5 anos atrás eu estava fazendo tal coisa. Se você for tentar pensar, você vai pensar de momentos muito marcantes, específicos. Mas, normalmente, as coisas da nossa vida, aquelas coisas que são mais cotidianas, a gente não é que vai ter esquecido totalmente, mas a gente já vai ter ressignificado. E, às vezes, a gente está tão preso em pensar apenas no problema que a gente esquece de pensar
no que é transitório. Deixem que os pensamentos e as dores, elas sigam o fluxo dela. O pensamento nasce, vive e morre. Ele nasce, vive e morre. Não queira prender, não queira se prender à dor. Queira se prender ao tempo, que é contínuo. E, por fim, eu acho que é isso, né? Por mim. E não esqueçam, não existe Setembro Amarelo sem dignidade alimentar, sem dignidade na segurança, sem dignidade educacional. Não existe Setembro Amarelo, campanha efetiva, se o nosso governo, se as nossas políticas públicas não estiverem efetivadas. E é isso. Obrigada, gente. Lynn, tuas considerações? Eu falo demais, né, misericórdia? Eu vou pegar o gancho na fala dela de dignidade alimentar, de condições básicas. Porque a gente falou muito sobre condições externas, mas se a gente não tiver o básico, que a gente consegue se alimentar, beber água, se relacionar saudavelmente, pelo menos com uma pessoa, sabe? Manter esse básico já evita que você não tenha base nenhuma e se sinta tão vulnerável. E se sentir vulnerável também não é um problema. A gente precisa parar de pensar nisso. Se sentir vulnerável não é um problema. O problema é a pessoa se sentir vulnerável e não saber onde buscar. Então, aqui a gente trouxe lugares, pessoas, nomes, números. Não busquem pessoas sem o preparo necessário. E só agradecer a todo mundo que estava aqui. Amaria esgotar essa pauta. Muito obrigada, Professor pessoal. Fábio. Primeiro eu só tenho a agradecer, foi maravilhoso, né? As psicólogas maravilhosas também, não tenho nem muito o que complementar. Só queria agradecer realmente e dizer para quem está aí escutando que realmente desacelere um pouco, deixe o tempo para lá, aprecie as pequenas coisas, uma conversa boa como essa, e que realmente assim coloque para a sua vida apenas aquilo que vai te agregar, que vai trazer crescimento, lembrando que também a dor também traz crescimento, né? Então vamos esquecer, você aprende com elas. Vamos esquecer aquele romantização da dor tanto para o mal quanto para o bem. A gente está em continuidade com o tempo, então a gente constantemente a gente vai evoluindo. Então se permita evoluir, converse com as pessoas, troque experiências, troque abraços, seja gentil com aquele seu colega, seu pai, sua mãe, seu amigo. Aquela pessoa às vezes pode estar em sofrimento, apenas dê um abraço, pergunte como aquela pessoa está, faça a sua parte no mínimo, não precisa realmente se salvar, não precisa se fazer planos mirabolantes, apenas faça a sua parte, seja humano. Realmente esqueça o que a sociedade, o que a mídia faz muito, isso de maquinarizar tudo, assim, transformar tudo dessa forma bem robótica assim mesmo. E lembre que você é humano, seja humano, ame o humano, viva como humano, não esqueça de você mesmo. Ser você, né? Muito bem. Para finalizar, eu quero só lembrar que existe aí o CVV, o Centro de Valorização da Vida, 188. Tem sites e plataformas de saúde mental, busca informações sobre os serviços de saúde mental disponíveis na sua região. E tem também um número super importante que é o SS Corpo, que é o 011, né? O 2311 1111. Não conheço. Trabalha também com esse trabalho voltado 011 23 11 1111, que é o SOS Corpo. Que ótimo, Beth. Não conhecia. Pois é. Obrigada por compartilhar. Você anotar aí na sua agenda. Eu vou tirar a foto dela. Gente, vai entender. Um grande abraço para vocês que estiveram conosco durante todo esse horário. Um assunto legal, papo legal. Vocês vão ver muita gente falar nesse mês de setembro sobre o Setembro Amarelo. Até porque tem aí, dia 14, a nossa cobertura.
quinta passada, que foi o programa Papo Sério com o Giovanni, a gente deu uma abertura já com o Setembro Amarelo. A gente ainda estava em agosto, a gente já estava fazendo Setembro Amarelo. Mídia responsável faz assim. Hoje a gente já começou também o mês com o Setembro Amarelo. Amanhã tem Setembro Amarelo. E aí, daqui por diante, vai ter muito amarelo aqui na nossa programação. Olha, e parabenizar também não é nem desenvoltura, como é falado, pelo seu trabalho mesmo. Porque, às vezes, a gente vai para alguns lugares que as pessoas não sabem nem o que estão falando. Né? Mas isso é que é ser uma imprensa responsável, que vai levar, de fato, as informações necessárias. Isso. Então, parabéns e obrigada. Mas nós temos que agradecer a vocês. A Karine, a Aline, o professor Fábio, a nossa está ali só fazendo a cobertura. Já mandou vários vídeos. Agradecer também ao S. Marinho, que está ali na técnica. Muito obrigado a todos. A você que está aí do outro lado, tanto pela TV ou pela nossa rádio, ouvindo ou nos assistindo. Muito obrigado. E amanhã tem mais. Karine vai estar no Carol Brasil com o nosso programa Coisas de Mulher, falando também sobre o Setembro Amarelo. Isso Tenham mesmo. todos uma boa noite e até amanhã.